A Visual Box e Persianas é o nosso patrocinador aqui do Bate-Bola Mil Grau, presente há 18 anos aqui no mercado de Praia Grande. Tem aí todo o seu portfólio em vidros temperados, alumínio, envidraçamento de sacada, box, persiana, rede de proteção. Muito legal o trabalho deles, trabalham com horário agendado. Estão aqui na rua Roberto Soge 420 no Boqueirão, já há 18 anos no mesmo local. Então dá uma ligadinha lá, 1335915105, 1335915105 e agende um orçamento lá sem compromisso, que o pessoal lá é show. Fala galera que se liga no nosso programa Bate-Bola Mil Grau. Hoje muitos assuntos bacanas aí do Campeonato Brasileiro pegando fogo, grandes jogos, clássicos, Palmeiras e Santos, São Paulo e Flamengo, Botafogo, mais uma derrota do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Então, Libertadores de América no último meio de semana, a equipe do Palmeiras e o Grêmio saíram fora da Taça Libertadores. Então, hoje muitos assuntos e já projetando a rodada do Brasileirão do próximo final de semana. Portanto, você que está já nos assistindo aí, deixa o like, compartilhe e também siga a nossa página aí. Everton Ribeiro, já vou começar aqui, Everton Ribeiro, não, Everton Albuquerque. Não joga como ele, né, Everton? Inclusive não tem a conta gorda como a dele, né? E aí, Everton, tudo bem? Bem raquítica, viu, Douglas? E aí, tranquilo? Bem, graças a Deus. Boa noite a todos, boa noite, amigos, Douglas, Alan, Gugu, Fabão, nosso parceiro. Boa noite a todos que nos assistem. É isso aí, Douglas, semana importante de futebol. Muita polêmica e tem muita coisa aí pra gente... Polêmica? Muita polêmica. Se não tem, a gente inventa, né? Muito bem, Everton Albuquerque, né? Everton Ribeiro não. E o Gugu hoje vai falar muito do Santos. Ele veio com a camisa do Juventus. Hoje eu não entendi nada, mas tudo bem. E aí, Gugu? Tô meio que chateado hoje. Tava em São Paulo lá, tive uns probleminha. Onde eu passava, todo mundo me confundia com o Cristiano Ronaldo. Meu Deus, hein? Mas graças a Deus consegui chegar a tempo aqui para fazer o programa, falar sobre o Santos aí, a derrota que meteram a mão em nós aí no sábado, e falar da final do futebol raiz, do futebol verdadeiro, aquele futebol gostoso de se ver, Boca e River. Libertadores de América, Boca e River Plate, hein? 2 argentinos na final da Taça Libertadores. E também o Alan aqui na nossa bancada para falar muito aí dos jogos do final de semana, da Libertadores e para falar também das apostas que andam rolando aqui no nosso programa, né, Alan? Opa, boa noite a todos, nossos amigos internautas. Mais uma edição da nossa live do Bate-Bola. Muita informação sobre o esporte aqui da região e também do nosso campeonato aí brasileiro com Santos, São Paulo, Palmeiras, Corinthians. Boa noite, Everton, de volta. Hoje o Lucas tá de folga, o Gugu também, nosso parceirão, Fábio, nosso assistente técnico aqui atrás dos bastidores, e o Douglas, nosso querido apresentador. Vamos falar de muito futebol aí. E já apresentando a vocês aqui, né? Aqui temos a aposta, mais uma que o Gugu perdeu. Ó, Budweiser, mais Budweiser. Meu pai vai tomar uma ceva final de semana. Coquinha 2,5 litros. Já tinha ganhado uma semana passada. Seguimos aí adiante
ganhando. Nosso Acho amigo, desnecessário isso o nosso daí. amigo vai ter que abrir uma adega desse jeito. hein? Vai, segue pagando, segue o jogo, Douglas. É, Gugu, desse jeito até o final do campeonato, hein, meu irmão? Vai ter que abrir uma adega Vai ter que mesmo. trabalhar bastante para pagar essas apostas, né? Já podemos começar falando aí do Palmeiras e Santos, né? Que foi um dos melhores jogos do campeonato, sem sombra de dúvida. E nós tivemos aí 2 tempos distintos, né? Sim. No primeiro tempo, o Palmeiras muito melhor, com aquela vontade de vencer, de mostrar para a torcida, depois da eliminação da Taça Libertadores. E no segundo tempo, um Santos que voltou completamente modificado e conseguiu o empate, mas depois tomou aquele gol lá, que muitos falam que foi falha do Vanderlei, né? E o que vocês acham aí? O que vocês viram desse jogo? Douglas, você fez o resumo do que aconteceu, né? Inclusive vocês fizeram o jogo ao vivo. Realmente foi isso mesmo. Foram 2 tempos distintos. O Palmeiras foi bem no primeiro tempo, conseguiu se adaptar melhor ao gramado, né? Tava bem encharcado. E o Santos só atacou uma única vez, criou uma única oportunidade, né? Uma cabeçada de escanteio que foi para fora. O segundo tempo o Santos voltou bem melhor. Inclusive precisava, né, buscar o placar. Conseguiu chegar à igualdade. Foram feitas algumas alterações pelo Cuca. Inclusive o saudoso Brian Ruiz, né? Brian Ruiz, hein? Conseguiu melhorar um pouquinho ali. Então, até gostei dele nesse jogo aí, viu? um jogador, ele né? tinha dado um passe, né, no jogo Santos e Ele Fluminense, foi bem, né? ele já foi bem no jogo anterior. Tá melhorando. Pode ser que queime a minha língua ainda, mas Eu já tá tenho- devendo muito. eu já Até tenho- metade do brasileiro do ano que vem ele faz um gol. É verdade. Mas é ele, né, Gugu? O importante não é nem fazer gol, né? É criar oportunidades dele. Ele seria o meia de criação Meio do de Santos. criação, Né? o que tanto se esperava aí, né? Mas todo E ele já decepcionado. começou, até, lógico, com um pouco de demora, né? Começou agora Pouco. a render um futebol um pouco melhor. Entrou, conseguiu melhorar o time, o Santos conseguiu igualdade, mas numa infelicidade do Vanderlei, que eu acho que falhou feio, né? Apesar do desvio, ele estava no lance. Ele não poderia ter tomado aquele gol, mas tem crédito, né? Inclusive no primeiro lance de perigo do jogo, foi um chute do Lucas Lima ali, a queima-roupa que ele conseguiu defender. Se o Lucas Lima fizesse aquele gol, a história do jogo também poderia ser um pouco diferente, né? Sempre que o visitante É verdade, hein? joga com o estádio cheio, né? Sofre um gol no começo, né? Geralmente abre-se a porteira ali. E era o Ele Lucas conseguiu Lima salvar, naquele né? lance, Lucas né? Lima, Lucas Lima. Então ele tem crédito, mas falhou, foi decisivo, né, no resultado. O Santos não poderia deixar essa oportunidade escapar, né? O Palmeiras vinha abalado aí com a desclassificação da Libertadores. O Santos numa crescente, brigando ali pela sexta vaga, né? No G6 ali para Libertadores, não poderia ter deixado escapar ao menos o empate, né? Que eu acho que inclusive o empate seria o resultado mais justo no jogo, Douglas. Muito bem. E aí, Gugu? Seu time no final de semana perdeu a chance de chegar no G6, né? Agora tem que partir para a próxima rodada. Na verdade o Santos está com tudo para passar o Atlético, né? Porque mesmo o Santos perdendo fora de casa, o Atlético conseguiu perder dentro de casa pro Grêmio. Então eu não vejo muita dificuldade para passar o Atlético, não. Por um outro lado, foi que, como o Everton falou, primeiro tempo, o Santos apagado, o Palmeiras dominou o jogo, transformou 2 das oportunidades em gol. O primeiro lance também foi um desvio ali no Santos, o Vanderlei teve que espalmar de qualquer jeito ali, caiu no pé do Dudu. No segundo gol foi uma boa jogada também do Palmeiras ali, bem armada ali. Depois o Cuca foi pro vestiário, conseguiu armar o time estrategicamente melhor. Começou a entrar no jogo, buscando melhor o ataque ali de forma mais organizada. Conseguiu empatar. Infelizmente, houve aquele terceiro gol do Palmeiras ali. Pra mim, eu não vou nem falar que é falha do Vanderlei, porque o Vanderlei tem crédito demais. A bola, houve um desvio e era uma bola defensável, mas também não foi aquele super mega frango, né? E o Vanderlei tem mais crédito conosco do que qualquer outro jogador ali. Palmeiras também teve os méritos dele. Depois, no final do jogo, também conseguiu segurar o resultado ali. Não gostei apenas da atitude do Davidson ali, porque
comemorou de uma De novo, hein? Tem forma... os dias contados. Ele não né? perde a Essa é oportunidade. Aí, eu não sei se vocês repararam que água, né, Gugu? o Felipão puxou ele na hora da entrevista da Globo, falou, não vai dar entrevista não. Aí depois, na hora da entrevista coletiva, ele explicou o porquê. E o Filipão ainda falou umas palavrinhas legais lá, né? Não, e ele ainda falou o porquê, né? Porque ele falou, falado, né? vocês já sabem que o garoto já fala demais, aí depois sobra pra mim. Tem que apagar esse incêndio. Então, eu preferi tirar ele dali do local na hora, antes que ele começasse. Mas ele falou, vamos pro inferno, né? Sobrou ali aquela bronquinha, né? Porque já sabe que os caras já vai no Davidson pra poder já ganhar matéria pro dia, né? É verdade. Falar, não, já vai ter a matéria, a manchete do jornal pra amanhã já tá garantida, é só a gente entrevistar o Davidson, né? Mas é um menino que também já se perdeu, eu acho que não precisa fazer isso, metade do que ele apronta por aí, só no futebol dele já poderia estar bem melhor, né? Mas faz parte do jogo também um sarro. Manda, Alan, você que acompanhou de perto o jogo, talvez tenha uma outra visão do que foi Palmeiras e Santos. E já aproveitando as mensagens aí dos nossos internautas aí. Sim, vamos dar boa noite aqui a Rosa Pita, a Janete Atanásio, Bianca Laís, um beijo, minha namorada sempre assistindo, Nilmara Alves, Maria Rosilene, boa noite, o Antonini Machado, Nilmara Alves, Zeca Caissara, o André Albuquerque, o Paulinho esteve aqui, Gugu, tudo que ele defende, torce, sempre perde, maior pré-frio. O Cristiano Matias, Márcio Camilo, vão mandando aí ao longo da nossa live suas opiniões, palpites dos próximos jogos. E vamos também falar já do nosso parceiro, né, oficial, a Visual Envidraçamento de Sacada, tem 18 anos de tradição no mercado aqui em Praia Grande, tem seus produtos como envidraçamento de sacada, box, persianas, redes de proteção. Dá uma ligadinha, faça um orçamento sem compromisso, o número é 13 3591 5105, 13 3591 5105. A loja física está situada na rua Roberto Soge, número 420, no bairro do Boqueirão. Aproveitar para mandar um abraço especial para o Valtinho, proprietário da Visual, que é o nosso parceiro aqui desde o início do nosso projeto. Palmeiras e Santos foi um grande jogo lá no Allianz. Estive lá com o Douglas pela rádio Vive Esportes, a web rádio do Douglas lá no canal do YouTube. Alcançamos grandes números. Foi uma transmissão muito especial. E foi um jogo bastante movimentado, né? Eu acredito que Inter e Santos e Palmeiras e Santos são grandes jogos do campeonato, né? Por tudo que foi o jogo, 5 gols. Palmeiras abriu 2-0. Não parecia o Palmeiras que tinha vindo de derrota do Boca. Aí no segundo tempo o Cuca já começou com 2 substituições de início. Já colocou logo o Derlis e o Brian Ruiz de início. O Santos melhorou e o Santos foi pra cima do Palmeiras, achou 2 gols e eu até pensei, né? Falei, pô, o Palmeiras vai tomar a virada aqui porque é um momento crítico, né? Vindo de eliminação na Libertadores. Mas o Palmeiras conseguiu achar o 3º gol, mais pra mim por falha do Vanderlei do que por méritos do Vitor Luiz. Uma bola batida de longe, desvio no Derlis, campo molhado, o Vanderlei acabou caindo. Tem créditos, mas foi falha na minha opinião. Mas foi um grande jogo e o Palmeiras chegou a 80% de chances de título. Se o Palmeiras vencer o Atlético Mineiro na próxima rodada, eu acredito que vai a 90% as chances de ser campeão brasileiro. E aí vai ser difícil segurar, até porque o Flamengo empatou com o São Paulo e agora são 6 pontos de diferença para Palmeiras. E o segundo colocado, que é o Internacional, 5 pontos para o Internacional, que venceu. E nós vamos falar também que teve um lance lá no jogo do Inter, o Inter que tanto reclama que é prejudicado, que foi no mínimo questionável o lance, né, Douglas? Desculpa, Douglas. Pode falar, Everton. Rapidamente fazer um comentário. 2 pesos, 2 medidas, né? Arrumaram um pênalti pro Inter escandaloso. Não, a própria, né? no próprio campeonato, se não me engano, foi a CBF que fez de todos os jogos, né? O levantamento de todos os jogos do Inter e o Inter teria menos pontos que o próprio Paraná, com erros de arbitragem.
Nesse foi, enfim. Você vê, né, a pressão que foi feita por conta do jogo do Santos, que eu não vi isso tudo. O jogo do Santos, aquela coisa erros normais. Tinha um exagero e tal. Aí já levou uma pressão pro árbitro nesse jogo. O árbitro acabou dando aquele pênalti horrível. E, já emendando, um lance de pênalti mesmo no jogo do Corinthians e Botafogo, um pênalti, na minha opinião, escandaloso pro Corinthians em cima do Roger. Então. O juiz não apitou. E valeu até aquele desabafo do Roger no final do jogo. Ele ficou perguntando, assim, por que existe esse árbitro aqui atrás do gol? Se ele não pega um lance desse, claro, né? Realmente absurdo. Em todas as partidas, né? Hoje exatamente. Hoje a CBF divulgou uma nota oficial no final do dia. Alguns clubes se reuniram, solicitaram que houvesse o VAR até o final do Brasileirão. A CBF já respondeu que não vai haver o VAR. Já negou. Final, já disse que não vai arcar com os custos. Segundo ela, é o grande empecilho para efetivar o VAR. E eu vou falar uma coisa para você, viu, Everton? Enquanto não profissionalizar a arbitragem, o VAR vai ser motivo de mais polêmica de quando não tinha VAR. Porque antes do VAR ser uma ferramenta para melhorar a qualidade de arbitragem, os árbitros precisam ser mais qualificados, né? E é gozado, né? Como o ser humano, ele muda de opinião, né? Quando começaram a falar do VAR e tal, a FIFA começou a implementar em alguns campeonatos as reclamações em todos os lugares aqui no Brasil. Não, precisa implementar o VAR, o VAR. E as pessoas diziam o seguinte, não vai ter mais polêmica. Não vai ter mais polêmica, futebol vai ficar chato. Por incrível que pareça, nos jogos com o VAR tem acontecido coisas absurdas. E a polêmica da arbitragem não deixou de existir. E a gente percebe que não vai deixar de existir. Não, estão aumentando, né? Aumentando. E os erros passam a ser intoleráveis. Quando não tem o VAR, ainda é algo tolerável, né? Exatamente. Não tem como ver, não tem um vídeo. Mas quando tem um vídeo, caramba, errou com um vídeo ainda. É indignante, Estou pior, né? Indignante. Fala também que é a palhaçada que os jogadores agora, quando sabem que tem o VAR, qualquer coisa... É verdade. E segundo a regulamentação do VAR, qualquer atleta em campo que sinalizar para o árbitro a solicitação do VAR, né, ou indicar ao uso, teria que levar cartão amarelo. Se fosse levar ao pé da letra essa regra aqui no Brasil, todos os jogadores seriam amarelados, expulsos, antes do final do primeiro tempo. Então, assim, esses dias eu vi uma notícia que eu parei pra pensar e eu falei, pô, esse jornalista tem razão, não lembro o nome dele agora, que ele falou assim, os jogadores de futebol, eles dificultam muito o trabalho da arbitragem, muito, porque tenta ludibriar o tempo inteiro a arbitragem, não ajuda em nada, em aspecto nenhum. Às vezes para tomar uma decisão fica ali em cima que parece criança. Não tem a maturidade de ajudar, de assumir um erro, de pedir uma desculpa, de fazer a coisa andar. Porque por mais que o árbitro seja incompetente e tenha os erros, os jogadores também não contribuem em nada para que as coisas deem certo, né, Douglas? É verdade. Então, só reforçando então essa informação do Alan, a CBF realmente negou aí o pedido dos clubes e não vai ter VAR coisa nenhuma aí nas últimas 6 rodadas do Campeonato Brasileiro. Seguindo no Palmeiras e Santos aí, foi falha do Vanderlei então? Foi falha? Douglas, foi para mim uma falha das mais críticas aí dos últimos anos. Apesar do desvio, o chute não foi tão forte, na minha opinião. Houve um desvio. Esse desvio não foi determinante para mudar muito o curso da bola. O Vanderlei caiu inteiro no lance, só que ele foi querer espalmar para o lado. Eu acho que ele ficou com receio do campo molhado encaixar essa bola. E aí ele tomou a decisão errada e acabou tomando aquele frango. Foi um frangaço. Ele estava no lance, estava inteiraço no lance. Então, foi o lance que determinou aí a sorte do Palmeiras no jogo, né? E o lance é onde o Santos estava melhor no jogo, inclusive. Estava melhor e, né, se não tomasse aquele gol, com certeza, né, com o estímulo, né, do empate, eu acho que o Santos ia para cima, talvez o resultado fosse outro, né? Enfim. Talvez a Coca iria para outras mãos. Talvez, né? O sino joga no futebol. Talvez é o verbo no passado. Mas
Não, mas foi um grande jogo. É isso que eu ia falar agora. Foi uma Os pena ver o melhores. Vanderlei errar, porque... E o Vanderlei também errar não é nenhum benemérito. Tem crédito de sobra. Eu já vi jogos na Vila Belmiro aqui de falar que o Vanderlei foi motivo da vitória, motivo da goleada, motivo do bom comportamento, do bom rendimento. Vai Não, falar o quê do Vanderlei? mas assim, nós temos que ser justos. O Vanderlei errou, né? O Vanderlei errou. Pra mim, o desvio do Derlis e o campo molhado foi fundamental. Não coloco como um erro grosseiro do goleiro encaixar uma bola, a bola passar por baixo. Mas ele errou sim e acabou sendo determinante aí para a vitória do Palmeiras, que pra mim foi um pouco superior ao Santos aí e surpreendeu, né? No modo geral, o Palmeiras foi um pouco superior. E pra mim surpreendeu porque Grêmio e Palmeiras venceram após serem eliminados no meio de semana da Libertadores. De vir com aquela ressaca pro final de semana, Grêmio venceu fora de casa e o Palmeiras venceu em casa, um clássico determinante aí pra fase final do campeonato. E só um comentário, Douglas, mais um comentário. O torcedor do Santos, né, ele deve ficar realmente orgulhoso aí, otimista, especialmente pro ano que vem, porque o Santos ele tem conseguido fazer grandes jogos, né? Fez um grande jogo contra o Inter, agora contra o Palmeiras um outro grande jogo. Então acho que o torcedor santista pode ficar otimista, especialmente se a diretoria, né, conseguir encaixar aí umas 3 contratações pontuais no meio campo. E eu vou falar pra você uma coisa, Douglas. Eu ia falar isso agora. O Santos tá bem, se o Cuca e o Gabriel sair, vai ser difícil, porque o Cuca é peça fundamental. O campeonato tem que terminar e o José Carlos Pérez tem que falar: Cuca, vem sentar aqui na minha mesa. Vamos resolver nossas diferenças, o que eu tô errado, o que você tá errado, vamos aparar as restas, o clube acima de nós e vamos andar na mesma linha de raciocínio. Porque não pode o José Carlos Pérez falar o A de um lado, o Cuca falar B de outro. Agora que o Santos conseguiu encaixar, até o Brian Ruiz tá voltando a render, então é tudo mérito do Cuca. Gabriel ser artilheiro do campeonato, o Santos está organizado, o Santos tem um time competitivo. Pô, quem falaria que o Santos ia chegar no final do campeonato com chances reais Grande chance de Libertadores, entendeu? Então, até mesmo porque a gente pega a Chapecoense. Chapecoense. Tá jogando bem, né? O principal é que tá jogando bem. Às vezes você vai naquele Bumba Meu Boi, né? E consegue beliscar uma vaga, mas tá jogando bem. O Santos pega a Chapecoense e o Atlético pega o Palmeiras fora. E o Palmeiras pega o Atlético fora. Não, é aqui, né, em São Paulo. Não, Atlético Mineiro e Palmeiras? É fora. Lá em Minas. Ah, em Minas? Pensei que era Isso, aqui. lá em Minas. O Palmeiras tem esse jogo Não, lá, mesmo assim, né? Mesmo assim, o Santos assim, pega a Chapecoense em casa. Vai ser no Pacaembu esse jogo. O Cuca só ficou sabendo que o jogo ia ser no Pacaembu na entrevista coletiva. Ele é imprensa absurda. Não, A gente falar mal da diretoria do Santos aqui, na verdade virou até um clichê, né? Porque a diretoria do Santos é ridícula. Mas eu acho que não é Olha, a diretoria. Inclusive, se a gente puder pular essa parte, vamos falar da Falta de diretoria, organização. Não vai ter pode. cientista aqui que vai bater na Assim, ó, cabeça. eu acho que assim, tem que haver esse tipo de coisa, mas não pode ser explícito à imprensa, porque fica no ar um amadorismo. O Santos tem uma história a zelar. Não pode, no meio de uma entrevista, o técnico do time falar não sabia, ou aconteceu o que aconteceu do Sanches. Não pode acontecer esse tipo de coisa. E que fique interno. Que resolva interno, que resolva entre eles aqui. Como pra mim também, o que o Felipão fez foi errado. Não tem que mandar a imprensa pro quinto dos infernos. O Daverson o Daverson é adulto, pai de família. Ele tem que entender a importância que é respeitar um clube como o Palmeiras. Entendeu? Agora, se a imprensa, ela quer isso mesmo. Ela quer a polêmica, ela quer vender a notícia no dia seguinte. Então, isso aí é o Daverson que tem que amadurar. E o Felipão, sabendo disso, conversa com o rapaz, ó. Não vai dar entrevista pós-jogo porque você tem um temperamento assim, não tá num bom momento e pronto. Aí já gera polêmica, depois pedir desculpa, mas eu condeno. É uma atitude errada, tem que respeitar a imprensa e não é assim que vai se resolver as coisas. A respeito do amadorismo da diretoria do Santos, né? 90% do que a diretoria fez, né? O que vai para o público, né? Especialmente na questão do futebol. Foram decisões amadoras, a gente já sabe de tudo isso aqui. O problema maior é o seguinte, que com o episódio aí do rolo, né? Do impeachment, ele saiu mais fortalecido ainda. Então ele vai fazer com mais, certeza. Agora ele tá se sentindo mais besteira ainda. Isso o melhor. sim. Verdade. Tanto que o Alan tava falando que ele poderia estar chamando o Cuca pra uma conversa, pra colocar as coisas no lugar, e ele não faz isso, porque ele tá se sentindo no caminho certo. Hoje ele tá se sentindo mais importante que o Cuca. E quer que eu fale a verdade? A torcida do Santos tá se lixando pro Pérez, gente.
A torcida do Nós Santos estamos quer o Cuca. preocupados com o Cuca. Lógico. Então, Ele tá, não sei o que Ó, tá o- acontecendo. Acho que alguém precisa pegar aquele cidadão. Acorda, gente, acorda. o problema é que, como você vai falar isso pro presidente, né, o superior? E, ó, vou falar uma coisa pra vocês. É quase certo, 95%, de que o Gabigol não fica no Santos para 2019. O Inter de Milão já anunciou que não vai renovar o empréstimo e uma possível negociação entre Gabigol e Cruzeiro e Flamengo, e surgiu um tititi aí no Palmeiras. Não desconheço essa notícia. Ontem, antes de ontem, surgiu um tititi desse. Não sei se é verdade. Mas o Flamengo já se cogitou o Lincoln, uma jovem promessa, ir pra Inter de Milão e o Flamengo ficar em troca com ele. Então, por assim, empréstimo, né? já a principal peça de ataque do Santos, mais uma vez o Santos provavelmente começa o próximo ano sem sua referência. Mas isso já era esperado, né? Eu vi que a Então, imprensa- mas o Santos não se preparou Então, pra mas o isso, Santos né? tem que começar a se preparar. Eu concordo com o Alan, Exatamente. porque Emprestado, né? não é só o Gabigol. Emprestado. Tá pra sair o Rodrigo, até o meio do ano, no máximo no meio do ano ele vai embora. Já se cogita o Vanderlei no São Paulo. Então. Já estão falando que o Dodô também não fica. Então já são 4 peças. Mais umas 3, 4 que a gente já estava pedindo para ser contratado. Exatamente. Já vira 7, 8. E o que está se fazendo? Nem o treinador o cara quer segurar. Infelizmente, esse tipo de desconta, os dois não estão contentes. O Pérez de um lado, o Cuca do outro, fica na imprensa e no final de tudo é o nome do Santos, né? Que rola pra lá, rola pra cá. Imagina o torcedor, né? O que imagina, fala, pô, o Cuca fala que não sabia. O outro lá fala, só aparece pra dar uma pontada. Tem que organizar a casa. Se o Cuca terminar o ano no Brasileiro com a vaga na Libertadores, é um feito muito bom pro Santos. Porque começa 2019 já sabendo que tá na Libertadores, com um planejamento diferente, com uma chance. Se esse ano o Santos não tivesse o problema com o Independente, o Santos era, vamos dizer assim, tinha chances claras de no mínimo umas quartas de final de Libertadores chegar. Né? Então, a casa tem que ser organizada entre presidente e Cuca, pro ano que vem esse tipo de situação se resolver e não ser explícita à imprensa, Douglas. Muito bem, então o Santos perdeu pro Palmeiras por 3-2. A próxima rodada é Santos e Chapecoense, e o Atlético Mineiro enfrenta a equipe do Palmeiras lá em Minas. Então esses 2 jogos aí vai valer aí uma disputa, né, pro 6º colocado, que é o que leva para a Taça Libertadores de América, e o Palmeiras seguindo firme e forte aí rumo ao título. Eu acho que 6 rodadas é difícil tirar, né, Everton? Eu acho que são 5 pontos diferentes, 5 pontos de diferença para o Inter, e a tabela do Palmeiras ajuda muito, né? Bastante, Douglas. E não só por isso, né? Você vê, esse segundo turno do Palmeiras é impecável, né? Não perdeu um jogo. O Palmeiras tem tomado poucos gols. O Palmeiras tem jogado bem, né, no Campeonato Brasileiro. Então, eu realmente vejo aí o Palmeiras com as 2 mãos na taça. Muito difícil tirar, muito difícil. E tá correndo o astral, né, do time, do clube. Correndo o risco também de ser o melhor turno de todos os pontos corridos que já teve. Né? Vai passar até o do Corinthians, né? São 17 jogos, né? São 17 jogos sem derrota no Campeonato Brasileiro. É uma marca muito grande. Feito, né? Ele deve ter, nesse segundo turno, se eu não me engano, 8 pontos a mais que o Santos, né? Que é o segundo. O Santos é o segundo, é a verdade. campanha do Santos no segundo turno é fenomenal. O Santos só perdeu 2 jogos, tomou 8 gols, né? 7, 8 gols no segundo turno. A campanha do Santos é impecável, mas a do Palmeiras é muito avassaladora. boa. O Palmeiras tem 8 pontos na frente do Santos, que tem uma ótima campanha, né? E olha, Então, eu acho que o Palmeiras não perde mais nenhum jogo. Nessas 6 rodadas, eu acho que o Palmeiras não perde mais nenhum jogo. Pegou adversários difíceis, né? Já a chance que tinha era essa. E conseguiu bons resultados. Realmente, com o astral que o time se encontra, muito difícil, viu, Douglas? Muito difícil. Acho que o título já está nas mãos do Palmeiras. Muito difícil tirar. E o São Paulo, hein? O São Paulo que empatou contra a equipe do Flamengo. Diego Aguirre mais uma vez, hein? Que coisa. Eu não sei se ele vira o ano no São Paulo, não, viu? Acho que a diretoria tá começando a demonstrar insatisfações ali. Tem surgido ali comentários ali pontuais, né? Pelo que divulgam na imprensa.
São Paulo não tem jogado bem, né? O Flamengo, na minha opinião, mereceu a vitória. Perdeu 2 gols incríveis, né? 2 gols incríveis embaixo do gol. E, enfim, a sorte do São Paulo é que ele tinha uma gordura boa e vai conseguir pelo menos ali uma vaga na Libertadores, viu, Douglas? Muito bem, e aí, Gugu, você acompanhou esse jogo aí, de São Paulo e Flamengo? Falar a verdade, acompanhei só o primeiro tempo. O segundo eu não tive a oportunidade de assistir. Depois ainda vi os gols. São Paulo mais uma vez deixou escapar a vitória dentro de casa. Tá capengando no campeonato aí, só vai se classificar para Libertadores mesmo porque ele teve um primeiro turno impecável. Impecável, né? Sem sacou. A gente tá falando do segundo turno do Palmeiras, mas o primeiro do São Paulo foi muito bom. Por isso o São Paulo não vai perder a vaga, porque decaiu muito, né? Quem viu o São Paulo lá atrás e vê hoje, decaiu muito. Só mostra que no Campeonato Brasileiro a diferença que faz um time com elenco, sim, né? Sim. Um time com elenco, porque o Nenê caiu de produção, no último jogo aí saiu às pressas do Morumbi, bravo, porque não foi utilizado. O combinado é os atletas do São Paulo jantarem juntos após o jogo, e ele foi embora, atitude que a diretoria condenou, não achou legal. E caiu de produção, né? Diego Souza caiu, o Everton se machucou ali, praticamente ele que vinha sendo o diferencial, caiu muito também o time com essa ausência do Everton. Mas o São Paulo, por vir de temporadas que não almejava nada, né? Vinha de temporadas muito irregulares. Ano passado quase caiu. Então, se o São Paulo terminar esse ano ali entre os 4 primeiros, também tem que ser comemorado, né? Tem que ser comemorado. Foi campeão do primeiro turno e pra mim só não vai ser campeão brasileiro porque o elenco fez a diferença. O que o Palmeiras tem, né? O Palmeiras com um bom elenco conseguiu separar 3 competições diferentes, Copa do Brasil, Libertadores Brasileiro, e agora no finalzinho consegue chegar ali. Até porque tem muito jogador baleado, né, nas equipes, né? A gente vê aí jogadores machucados, o próprio Everton no São Paulo, o Rojas se machucou também. Palmeiras pro Atlético Mineiro não tem Mike, não tem Diogo Barbosa e Dudu. Os 3 não jogam. Os 3 suspensos por cartão, então não vão jogar também. O Palmeiras tem esses 3 desfalques. Mas aí você vai no elenco, Palmeiras tem Guerra, tem Scarpa, tem ali pro lugar do Dudu. Tem muita gente boa. Entendeu? Aí na direita tem Marcos Rocha, na esquerda tem o Vitor Luiz, que fez o gol da vitória do Clássico. Então o elenco faz a diferença, né, Douglas? Nesse caso o São Paulo fica aí a praticamente, são 57 pontos, a 9 pontos do Palmeiras. Então esquece Pra título, mim, já era. Também. O máximo que pode galgar ainda é o Flamengo, né, que tem 60 pontos, tá 6 pontos atrás do time do Palmeiras, mas mesmo assim tá muito longe. E o São Paulo que enfrenta o Corinthians lá na Arena, que mesmo com a fase ruim do Corinthians, nunca conseguiu ganhar lá, né? E essa é a chance. Mas vai que, né? Porque é o pior time do Corinthians nessa época Arena, né? Nos últimos anos, né? É verdade. O São Paulo, né, Douglas? Você falou aí do Flamengo. A gente vê o Flamengo ainda com alguma possibilidade, porque o Flamengo tem jogado bem, jogou bem contra o São Paulo, perdeu 2 gols incríveis, né? O Vitinho, né, perdeu um gol escandaloso lá no segundo tempo. Criaram bastante chances. Agora o São Paulo não tem jogado nada. O São Paulo, né, caiu muito de qualidade. É um time previsível, como o Alan falou. Não tem peças ali de reposição, uma peça ali determinante para mudar o rumo do jogo. Então caiu muito a qualidade do futebol de São Paulo e eu não vejo, por esse motivo, nenhuma chance do São Paulo chegar. E só complementando aí sua fala, Everton, o Aguirre ele vem sendo muito criticado, né, por essa queda de rendimento. Para mim passa por ele, por taticamente alterações que ele faz que não surtem efeito no jogo do São Paulo, né, durante os jogos. Mas o São Paulo teve o Elinho, né, o Elinho, menino que fez um golaço contra o Flamengo, né, e esse é o ponto positivo do trabalho do Diego Aguirre, que traz o menino, dá oportunidade. Mas olha só, ele já entrou errado, na minha opinião. Ele entrou com 3 zagueiros. Sim. Já entrou errado. Entrou com o Arboleda, entrou com o Anderson Martins e o Bruno Alves. Ok. O primeiro tempo terminou 1-1, né? Aí ele precisava de ir pra cima. Aí ele colocou o Elinho e tirou o Anderson Martins. Nossa, maravilha. Deixou o São Paulo ofensivo. E o Elinho lá na ponta direita, lá, ele cortando pro meio. Tanto é que ele fez aquele gol assim.
E aí, logo em seguida, um dos melhores do jogo, que era o Gonçalo Carneiro, tava jogando bem, tava brigando ali com a defesa e tal. Ele tirou o Gonçalo Carneiro depois que fez o 2-1 e entrou com outro volante. Eu não me lembro quem agora. Ele trouxe o Edmar. Tirou o Gonçalo Carneiro e colocou o Edmar. Ele matou o time do São Paulo nessa mudança. Ou seja, ele pôs o time pra frente, fez o 2-1. Opa, agora deixa eu segurar o 2-1. Isso com 22 minutos do segundo tempo. É falta de confiança. Erro do técnico. Também é que assim, o Palmeiras venceu o Santos. Mas nós que estávamos lá no Allianz Parque, o Santos empatou 2-2. Santos em cima, motivado. Vamos pra cima do Palmeiras. O Felipão me saca um meio e coloca o Felipe Melo. É verdade, todo mundo reclamando. Mas a torcida ficou louca da vida. A sorte foi que numa bola parada, ele fez o gol e logo em seguida ele corrigiu. Mas a hora que o Santos foi pra cima, ele ia recuar. Ele ia colocar um volante, tirar um meio e falar: vem Santos, vem pra cima de mim. O Felipão também, ele anda fazendo umas substituições, é que nem o caso do Tite, né? Tava ganhando, tudo dando certo e encobriu os erros. O Gugu falava muito isso. Tá a sequência boa, tudo dando certo, os erros são encobertos. Mas o Felipão também anda, uma substituiçãozinha ou outra, ele também anda. E nem no meio de semana, né? No meio de semana ele sacou o Bruno Henrique e deixou o Felipe Melo no campo. Precisava de gols, ele precisava. Isso. Aí ele me coloca o Moisés e tira o Bruno Henrique, que é o cara de chegada no ataque, o cara bate fora da área. É que às vezes, né, a gente faz análise fora, né, das quatro linhas ali, a gente pensa muito ali com o que está acontecendo ali, com a razão. O técnico não, por exemplo, tenho certeza que o Felipão resolveu fazer essa substituição, por quê? Psicológico do time abalado, torcida aborrecida, ele falou: opa, vou dar uma trancada aqui para segurar esse resultado. Eu acho que foi por aí que ele caminhou. Agora imagine nos 2-2 o que ele pensou. No geral, o técnico tá medroso, né? Então, tá jogando pra A trás. mesma coisa o Aguirre não tem confiança. Não. Ele fez essa substituição que você falou, foi determinante pro jogo virar. E Determinante. Virou, em cima, não saiu com a vitória por um detalhe. Porque o Vitinho perdeu um gol feito lá. O Uribe já tinha perdido no primeiro tempo igual, né? Parecido. Exatamente. Então falta confiança pro Aguirre. O Aguirre tá sem confiança nenhuma. Mas eu acho que não é nem confiança não. Eu acho que é o esquema tático adotado desde a seleção brasileira. Isso eu sempre falo. No Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, dos times brasileiros e da seleção, primeiro vamos tentar não perder. Depois, se a gente achar um gol, tá tudo ótimo. Hoje em dia Ou tá então assim. faz um gol e vamos segurar aqui atrás, seja o que Deus quiser. Infelizmente, é a tática que não é só no Felipão. É o futebol reativo. Todos os treinadores estão nessa. Eles agem em cima do resultado. Se o time faz um gol, aí eles vão lá e põem o time pra frente. Aí empata, recua de novo. Ué, por que já não começa dessa forma? Sim. Sim, Né? eu Engraçado acredito. A gente teve um ano que o técnico de futebol no Brasil também foi um ano bem diferente, né? Começamos o ano de 2018 com a nova leva, né? Dos novos Super técnicos, Tite, os estudiosos, os jovens, Maurício Barbieri, Roger Machado, Zé Ricardo, a nova leva aí, Jair Ventura. Eles começaram no céu e vão terminar no inferno. E a gente termina o ano, aí no meio do ano, Felipão voltou ativa, Carpegiani voltou. Cuca renova, pelo amor de Deus. Cuca, o Luxemburgo cogitado nos times. Aí agora chega no final do ano, a gente já novamente questiona se os técnicos hoje nos clubes estão fazendo o correto aí, mas vemos erro no Felipão no Palmeiras, poucos erros do Cuca. O Cuca é impressionante a capacidade que ele tem. Quando ele era do Palmeiras, ele era cirúrgico nas substituições. No título de 2016, eu vi ele colocar Leandro Pereira, que não era relacionado com o jogo, fazer o gol da vitória. Eu vi ele colocar, mudar a posição de um jogador ou outro no Era a cor da calça, não era? E colocar... Não, mas eu tô falando assim. Vou falar uma coisa pra você. É que tem pessoas que ficam
querendo cismar com a calça do cara. Ninguém bota os detalhes que ele acertou, né? Então, Ele é um Cruzeiro, estudioso do o futebol, né? segundo tempo que ele colocou o Brian Ruiz e o Derlis, ele causou um salseiro ali na defesa do Palmeiras. Mudou o que o jogo. Santos achou. Então, competência dele, né? É verdade. Já vou falar uma coisa pra você. Jair Ventura no Corinthians tá... Não, no Mas Corinthians e no Santos. A gente voltando a esse assunto técnico, de técnicos aqui, lá atrás a gente já falava isso. O Corinthians, naquele momento ali, que vinha oscilando, nós falávamos que ele precisava de um técnico experiente, que era o que os outros times iam fazendo e estava dando certo. A gente falou até do Luxemburgo. Mas eu acho que deve ser por causa O do Jair, investimento. Não acho que não, viu, Alan? Eu acho que, por exemplo, o Luxemburgo sairia mais barato para o Corinthians que o próprio Jair. O Luxemburgo tá fora do mercado. O Luxemburgo, olha, se falar assim, vem pra cá de graça, ele vai. Inclusive, eu até tô Luxemburgo tá surpreso que o desesperado. o Vanderlei não conseguiu se encaixar em nenhum clube da Série A agora, né? Então, eu acho que o Corinthians precisa de um técnico experiente. Vai ter muita dificuldade até o final do E campeonato. detalhe, né? Como até o Botafogo, com o Zé Ricardo, né? Botafogo tava 5 jogos sem ganhar, torcida com faixa virada, a situação lá também pro Zé E Ricardo. eu vou falar uma coisa pra você, só pra complementar esse assunto, é muito legal o que tá acontecendo com o Fluminense, né? O Fluminense passa por um momento muito ruim nos bastidores, muitos problemas Financeiramente. financeiros. Pô, o Mesmo Fluminense assim, na luta. tá na semifinal da Sul-Americana. Praticamente pra mim não vai cair no Brasileirão. Não, né? tá lá perto ali do bolo da Libertadores. Então, não tá e muito longe, legal, não. muito legal. Se né? deve muito ao Marcelo Oliveira, né? Marcelo Oliveira tá fazendo um grande trabalho lá com a molecada lá. Muito É, legal. E nessa leva que o Alan falou que começaram em alta e terminaram em baixa e vice-versa, o Ceni tá voltando, né? Nossa, é O verdade. Ceni tá dando a volta por Será que ele pode pintar no São Paulo de novo aí no ano que vem? Acho difícil. Eu acho difícil. Eu acho que ano que mas vem ele inicia com Fortaleza. Será? eu acho que Sei não, assim, hein? Ele já deixou bem claro pra gente que ele é um estudioso. Ele vai ser um grande técnico de futebol brasileiro, na minha opinião. Não é porque ele tá bem assim, não. Eu já até falava aí, no começo do ano, a gente deve ter alguma coisa nas lives. De tática ele é um e técnica ele estudioso, tem. conhece bastante. Eu só não sei se ele vai se aventurar na Série A o ano que vem pra não se queimar. Porque foi o que falaram quando ele iniciou do São Paulo, né? Ó, você tá se queimando, você tá começando agora, tem que começar em um clube menor e tal. Então ele acabou pulando etapas ali e se queimou de fato. Então eu acho que ele não vai arriscar o ano que vem ir pro clube da Série A. Acho que ele vai continuar lá na Série B, de repente um clube melhor estruturado. Eu acho que ele continua no mas Fortaleza. ele continua lá, ele continua lá no eu continuo Fortaleza. Fortaleza. Eu acho que tem moral. Eu acho que ele deveria continuar lá. Deveria, né? Ué, Esse- disputar uma Série A pelo Fortaleza. Esse trabalho que ele fez agora é o que ele deveria ter feito quando saiu de São Paulo. É que a pressão era tão grande ali que eu acho que ele, como ídolo, acabou de se aposentar, se sentindo a obrigação de falar: não, eu tenho que dar o sangue, tenho que ajudar. Mas ele E tinha ali uma os predisposição. diretores também queriam tapar, Se esconder atrás se do esconder, ídolo, né? Deixa o cara aí, a torcida quer, a gente Não tá precisando de precisa um nem ídolo, contratar não com tem ele mais aí. ídolo, então fica aí, Rogério, pá, segura a Inclusive, onda. ele foi usado como cabo eleitoral, né, Douglas? Verdade. Lembra? Lógico. Sim. Pois é, então realmente. Bom, vamos ver, né? Se no ano que vem, eu acho que seria legal ele continuar no Fortaleza. Ele vai ser um grande técnico. E se o Ceará não cair, nós teríamos aí um Ceará e Fortaleza, hein? Oh, coisa Já imaginou linda, hein? Rogério Ceni e Lisca doido? Coisa linda, Coisa hein? linda. Seria Eu acho que o demais, Ceará não hein? cai, não. Torcida cearense é maravilhosa, né? Ah. Eu fico impressionado. Eu Eu tô gosto de assistir os torcendo. jogos Lota o deles, estádio. porque eles lotam o estádio e eles incentivam o time. É um verdade. Tô absurdo. torcendo que não Aquela caia. musiquinha do Lisca, a gente até se arrepia, né? É, um absurdo, muito legal. A torcida do Ceará. Justamente pelo futebol raiz, Fortaleza e Ceará. Grande Aí jogo na você Série tá A. falando de futebol raiz. Agora você tá com um papinho aí, River e Boca. Vamos falar com os nossos internautas Nem aqui, jogar bola vamos, eles vamos. jogam, eles lutam MMA no campo, viu? O Rubens Urbano, aí galera, salve, salve, viva o nosso Palestra Itália, um abraço pro Rubens, Fabiano Alexandre, Gilvan da Hora, Yara Spolari, o Rubens Urbano, valeu pessoal, Scolari? programa nota 1000, Yara Spolari, Ah, Pensei que era parente do Felipão. né? A gente ia começar a falar bem do Felipão aqui. Leandro Perninha, Elisângela, minha mãe, um beijo, amo a senhora lá do Rio de Janeiro. Alan está magrinho, parabéns, pô, obrigado pelo elogio. É mamãe, né? Mamãe É jogo de imagem aqui que eu combinou né? com o Fábio aqui. Melhorou Ó. bastante. Mamãe tá enxergando mal, hein? Marcelo Fontes, meu amigo Pipo Santana, o Daniel Ribeiro, Guilherme Calisto, o Marcelo Pontes, Guilherme falou, boa noite meus amigos, parabéns por mais um programa, grande abraço e segue o líder, isso aí Gui.
Daniel Ribeiro, aí Corinthians. Aí Gugu, Corinthians vai terminar o campeonato na frente do Santos. Nunca, Anota nunca. O Antônio Cláudio, o tempo do Luxemburgo já passou, ele já foi bom. E o Daniel Ribeiro, concordo com a volta dos treinadores medalhões. Vão mandando aí suas opiniões aqui, que nós já estamos chegando na reta final do nosso bate-bola. Antes da gente entrar na parte dos palpites, né? Que dos jogos do final de semana aí, que nesse meio de semana nós não teremos rodada, né? Não vai ter disputa em terceiro e quarto, não? Grêmio Então- e Palmeiras? Grêmio e Palmeiras? Não, na Libertadores não tem, né? Que pena. Ó, eu quero mandar um abraço aí, um abraço especial. Mas o Palmeiras ficou em terceiro, né? Devido à campanha. Tirando. Ó, só aproveitando, eu quero mandar um abraço aí especial pro Rogerinho R9. Eu ainda compartilhei lá no nosso Sim. grupo lá. O campeonato mundial da seleção de futebol de amputados. Seleção brasileira lá no México. Show de bola. Lá em Guadalajara, futebol de amputados. Um grande abraço, Rogerinho. O Gabriel, o goleiro também. Muito legal. Ele esteve lá no nosso programa lá uma semana antes de ir pro Show. Mundial. Foi muito legal, ficaram em terceiro lugar. Show de bola. Saíram legal. nas semifinais para Angola, que acabou sendo campeã mundial em cima da Turquia, se não me engano. E aí, na disputa do terceiro lugar, deu Brasil em cima do México, Que legal. o país da casa, né? Então, Muito legal. terceiro lugar aí para a seleção brasileira. E o Rogerinho já chegou aos 500 gols dele, 500 Pelé. gols na É carreira. o Pelé do... Ele foi o vice-artilheiro com 8 gols no Mundial. Então, parabéns aí para nossa seleção de Parabéns, futebol Parabéns, de Rogerinho. amputados. Parabéns mesmo. Parabéns. E- Rogerinho. Quero também mandar um abraço para o Miguel, filho do Robson aqui da Coab ali. Verdade. Mais um título aí no jiu-jitsu aí internacional, no paulista e no brasileiro. O moleque tá voando ali no tatame Mais ali. uma cria de Praia Grande que vai vir aqui. Faz. E futuramente aí vamos ver se a gente marca aí Pô, traz com ele você aí, ô Miguel. E com seu pai para trazer você aqui no programa. Que esse menino e a irmã dele também tá voando no jiu-jitsu aí. A nível nacional e internacional. Aqui Show da de nossa bola. cidade. Parabéns aí. Parabéns pro Miguel, então, mais uma promessa do Jiu-Jitsu, que em breve estará aqui conosco aqui, na nossa resenha aqui, também trazendo outros esportes, Jiu-Jitsu, Karatê, tênis, em breve vamos trazer outros atletas aí. MMA também, a gente tem um pessoalzinho da Baixada aqui, né? Tem bastante gente aí do esporte na região, que em breve estará aqui, Douglas. E às vezes tem alguns atletas escondidos por aí, né? Sim, sim. Que são bons. E quem souber desses atletas que Nos tem indique aí. indica, manda as mensagens lá pra gente, o direct através do nosso Instagram, @batebola1000grau, pelo Facebook também, Bate-Bola 1000 Grau, audiência legal lá, belo trabalho aí do Fábio com os banners aí. Entra lá em contato com a gente, manda, tem um atleta em tal lugar, em tal bairro, entra em contato que a gente vai atrás aí e traz aqui no programa, divulga, que é muito legal. A gente precisa de mais atletas aqui no nosso programa aqui da cidade de Praia Grande, né, Gugu? E tem um monte aí, né? Tem uma molecada nova aí que tá fazendo um grande trabalho, tem um grande futuro pela frente. E a gente quer ajudar vocês a divulgar esse trabalho. Fico até orgulhoso de ver filhos de amigos ou conhecidos nossos aí se destacando. Ou até mesmo que não se destaque, mas esteja praticando um esporte aí, é sempre bom, né? Vai ser bem-vindo aqui no nosso programa. Tanto os professores que estão nas categorias de base aí, alimentando o futuro do nosso esporte nacional, como aos atletas também que já estão lá em cima, lá no nível bacana, os que estão começando agora. Todos serão bem-vindos aí. Você que conhece algum aí, manda pra cá. Isso aí, o programa prestando um serviço, né? Show. A comunidade aqui, a Baixada Santista de uma forma geral, né? Semana que vem vamos ter um convidado. Ao longo da semana nós iremos anunciar aí. Mas agora nós vamos trazer aqui, vamos intercalar, né, com programas com a resenha nossa aqui do dia a dia do futebol. E vamos trazer sim os convidados
só para poder a gente ter o tempo da resenha e o tempo também do convidado, um novo formato aí que conforme o projeto vai avançando, a gente vai aperfeiçoando aí uma melhor forma de introduzir a resenha e os convidados, Douglas. Muito bem, antes da gente entrar então nos palpites, uma breve explanação, né, sobre Botafogo 1 Corinthians 0. Quem quer falar aí? Eu posso. Eu quero. Eu quero. Mundo, né? Então manda. Ah, como eu quero. O meu, deixa eu fazer aqui um comentário rápido. O meu vocês costumam dizer que eu sou do contra. Não sou do contra. A gente procura fazer aqui os comentários que, né, daquilo que a gente está enxergando. Eu acho que nesse jogo o Corinthians foi prejudicado pela arbitragem. Foi prejudicado? Foi prejudicado. Bem feito. Um pênalti claríssimo, gente. Claríssimo. No Parece que eu não vi o lance, viu? Desculpa, não entendi. Parece que eu não vi o lance. Foi escandaloso. Foi escandaloso. Pênalti no meio da área. Por isso que eu gostei. Foi escandaloso e o juiz não deu. Uma jogada de contra-ataque ali. Na cara do vigia, né? Eu costumo chamar o árbitro atrás do gol de vigia. E ele não deu pênalti. Parece aquele espirro, né? O Jorge Preá ontem lá no programa lá de São Caetano, ele disse que esses caras são os abajures sem luz. Olha, eu acho que é uma boa definição. Abajur sem luz. Pra mim eles são que nem pirril. O vigia, né? Fazendo justiça aos vigias. Os vigias trabalham, né? Não dormem, né? E realmente esses árbitros, é uma boa definição, é um abajur. Tá ali de enfeite, gente, pelo amor de Deus. Sem luz, hein? Não, pra ver Tem uma mão no Corinthians. Pra ver que nem os pirril. Corinthians não fez uma boa partida, o Botafogo precisava do resultado, a torcida estava incentivando, apoiando, o Botafogo jogou Sério melhor. que o Corinthians não jogou bem? Não jogou bem. O Jair não tá fazendo aquele grande trabalho? Não, longe disso. Aí o Douglas chora. Mas conseguiria. Aí o Douglas chora. Se não fosse arbitragem, conseguiria ali pelo menos um ponto, que seria importante, né? Nessa luta aí, para sair ali daquela zona de desconforto. Mas o Corinthians precisa melhorar muito. Foi prejudicado, mas não fez um bom jogo não, Douglas. Muito bem, e aí? Gugu e Alan? Eu vou... Rapidinho. E a dona Marlene Domingos entrou na live, mãe do nosso querido Douglas Domingos. Ih, azedou, hein? Azedou, respeito o Corinthians dela. Azedou o pé do frango. Respeita. Mas na boa. Ouviu, né? O Corinthians perdeu roubado, de uma maneira que ele estava sempre acostumado a vencer, e agora já era. O Corinthians, eu vou falar a real, só não vai cair graças àquele gol de bicicleta do Danilo no jogo contra, se eu não me engano, foi o Bahia, né? Bahia. Que fez aqueles 2 pontos, somou mais 2 pontos, que era um empate e 1 ponto para cada lado, fez mais 2 pontos ali, que deu esse up. Porque senão o Corinthians já está 3 pontos da zona de rebaixamento hoje. E graças também ontem a vitória do Sport, né? Sim, mas aquela vitória ali deu um fôlego maior. Tanto que hoje mantém 5 pontos aí do Corinthians ali da zona de rebaixamento. Então, graças ao ex-jogador em atividade Danilo, o Corinthians não vai cair. E vou dizer um negócio para você. No dia da final entre Corinthians e Cruzeiro, ainda me perguntaram lá, uma rádio de Minas, a rádio Itatiaia de Minas, grande Itatiaia, né? E aí antes do jogo, naquele bate-papo ali, aí eles entraram ao vivo e me chamaram para dar uma entrevista ali. Legal. Quem poderia ser o cara do Corinthians para esse jogo? Eu disse, Danilo. Danilo, pode ser uma surpresa, porque ele é um cara que tem estrela. É um cara racional, né? O Jair Ventura, ele fez completamente ao contrário e o Danilo nem entrou no jogo. Graças a Deus. Aí ele entrou com o Jonatas. E aí esse jogo que você tá falando aí, o Danilo entrou. E salvou nos últimos Salvou fez realmente. Os 2 gols. Ele fez o pênalti, inclusive fez o pênalti aos 40 do segundo tempo, né? Isso. E tomou bronca do Jair Ventura, hein? Tomou bronca do Jair Ventura. Fica, Jair, fica a dica aí. E aí ele faz o gol de bicicleta. Não, esse cara, ele é mito. O Danilo, não, ele salvou. Ele pode contribuir muito mais ainda. Você tá falando uma coisa, nesse jogo do Botafogo, foi um jogador ali lúcido no time. Um dos poucos. Ele e o Fagner. Inclusive, eu acho que foi o ponto positivo do Corinthians nesse jogo. O Fagner apoiou bem, criou algumas jogadas ali, justamente com o Danilo. Então, o Danilo é um jogador racional que nesse momento, né, se torna muito importante pro elenco do Corinthians.
E o Corinthians não ganha do Botafogo lá já tem 11 anos. 11 anos que não ganha do Botafogo. É uma coisa assim que parece que é místico, né? A fase do Jair é a pior possível, né? 3 vitórias em 13 jogos. Não, faz campanha de rebaixado. No Santos já fazia. Com essa daí, então, já tá atrás do Paraná. O Jair tem menos pontos no campeonato do que o Paraná. Meu Deus. Inacreditável, né? O time precisa colocar a cabeça no lugar, porque... Olha, então, agora em cima disso, nós temos aí a rodada desse final de semana do Campeonato Brasileiro, que é a 33ª. O campeonato tá acabando. E tem clássico, tem majestoso lá na Arena Corinthians, onde o São Paulo nunca venceu. Pelo contrário, só passa vergonha quando vai lá, né? E agora tem uma chance grande aí de vencer a primeira. Mas o São Paulo também, desse jeito, vai ser difícil, vai ser um jogo sofrível. É isso que eu ia falar. E vamos de placares então? Vamos. Corinthians e São Paulo? É difícil, E aí, ainda. Alan, começar com o Alan tem uma agora, daqui pergunta pra aqui, lá. só tem uma pergunta aqui do Antônio Cláudio aqui, Manda. o Tonhão. Ele tá falando aqui, ó. Vamos falar sério, Gugu. Me fala um técnico para assumir o Corinthians. E estenda a pergunta aos outros do programas aí. Eu, por mim, fico Jair até o final de 2030. Por mim não muda não. Fica Jair. Análise sem clubismo. Mas time grande, se você perder uma sequência de 4, 5 jogos, já era. Não tem como ficar nem um ano, nem 6 meses. Mas por mim fica 10. Ó, pra mim, pro ano que vem ele já não fica. Independentemente se ele permanecer ou não, pra mim ele não fica. Olha, eu se eu fosse presidente do Corinthians, eu trocava o Jair agora, faltando 6 rodadas aí pro final do campeonato. Tem que Ele tirar. tá precisando de um start. Tá precisando de um Osmar Loss. Luxemburgo. Não, O Luxemburgo. Osmar Loss não deu. Coloca o Luxemburgo lá. Não pra dá. salvar. Eu sou adepto, Eu porque acho que veio o o Cuca, Luxemburgo deu vai ser certo. Veio o Filipão, deu Eu certo. acho que eles vão tentar Olha, acabar o campeonato. O Luxemburgo não. Eu acho que se o Corinthians hoje convidar o Luxemburgo não aceita. Eu acho que É o único clube, sabe por quê? Porque Aceita. já tá Aceita. queimado. Pega esse time aí horrível que é o do Corinthians. Então, mas ele vai Aí pegar é uma fundo de terra meio. arrasada, pra ele é bom. Se Aí ele é salva o time, Ixi, lá em cima. opa! Mas grande feito. ele Mas começa se o não ano que salvar, vem. Mas se não bonito. salva, os caras Se não falam, salva, ele continua na mesma. Ele vai pegou lá o pro time ruim. INSS, assina tua aposentadoria que já era. O ideal, Eu acho que é uma boa aposta. Já respondendo a pergunta aqui do internauta, o ideal seria o Abelão, mas o Abelão não pega trabalho pela metade. é, né? Ele vai Só ser ano que técnico vem. do Flamengo ano que vem. Será? Pra mim, ele vai ser técnico ano que vem do O Flamengo. sonho deles é o Renato Gaúcho, hein? Mas o Renato Gaúcho tá mais pra renovar com o Grêmio. O Apesar Renato é um que esse problema aí do Diego Alves, só pincelando, fortaleceu muito o Dorival Júnior, né, no Flamengo. O pulso firme que ele fez, e foi comprovado essa semana aí que o Dorival realmente desmentiu o que o Diego Alves falou. Semana passada teve um episódio chato, né? O Diego Alves esperou o Dorival embora do CT, chamou todos os atletas lá na onde eles têm uma sala de preparação, né, o feedback antes do jogo. Aí o Diego Alves deu a versão dele. No outro dia o Dorival chegou pra treinar, soube do ocorrido. No final do treino chamou todo mundo de surpresa e desmentiu o Diego na frente de todos. E a diretoria partilhou da informação do Dorival. Então isso trouxe força, né, pro Dorival pro Tanto ano é que ele vem. nem foi pro jogo domingo. Não foi pro jogo. E aí é um problema grave, né? 500 mil ali de fora por mês, salário alto, que o O Flamengo... jogador ficar com fofoquinha contra o treinador. Então, é complicado. Mas aí eu acho que jogar, né? ano que vem o Abel Braga é um nome forte, porque parece que o Renato tá muito próximo de fechar, mas como o Douglas disse, é verdade. O grande sonho da diretoria do Flamengo era o Renato Gaúcho pro ano que vem, Douglas. E só pra pontuar, Corinthians e São Paulo, vai ser um jogo... É que o problema é que esses jogos o Corinthians cresce, né? O Corinthians ressurge das cinzas. Mas com o Jair, Não, mas pra mim vai ser... tá crescendo nem contra o Botafogo. Pra mim, na minha opinião, esse jogo aí vai ser 2x1 Corinthians, Douglas. 2x1 Corinthians, é um bom placar aí. E aí, Gugu? Um jogo equilibrado. O São Paulo tá Sem clubismo. desabando. Meu Deus. Eu preciso ganhar um dinheiro do Fabrício aí. Ai, Fabrício. 400. Estamos quase aí. 6x1 pro São Paulo. Nossa! Pra afundar de vez no Corinthians. Eu Que largo é mão dos isso? 400. Sem clubismo. Sem clubismo.
E aí, Everton? É difícil, hein? Já até travou, louco. Meus palpites chegam mais perto do que o dele ultimamente. Eu tô pedindo a Deus aqui que me mande uns sinais aqui que realmente... Olha, acho que vai ser um 0 Anota aí, hein, Fábio? Anota aí, publica depois os nossos palpites aí. 6x1 pro São Paulo. 6x1, Alan 2x1, Corinthians. Douglas, pelo futebol que os dois times vêm jogando, acho que vai ser um 0x0 quadrado, assim, ó. 0 quadrado vezes 0 quadrado. Ser um 0 eu vou mais pela história. A história de São Paulo e Corinthians, nós tivemos pouco 0x0. Praticamente, olha, é difícil. Eu não lembro de um último 0x0 entre Corinthians e São Paulo. Eu acho que tá chegando a hora. Mas a Arena Corinthians, ali tem algo diferente ali. O time do Corinthians, como disse o Alan, nesses jogos assim, a torcida vai e faz aquela pressão toda. Eu acho que... E o São Paulo, que eu vi do São Paulo domingo, olha, tá terrível ver o São Paulo jogar. Ó, já tem um internauta aqui comigo, ó, o Antônio Cláudio, ó. Ele criticou aqui o placar do Gugu e falou assim, 0x0. Eu acho que dá 1x0 Corinthians nesse jogo. 1x0. É jogo de poucos gols, na minha opinião, mas de repente até possível, pode acontecer. Um jogo que nem esse de sábado, por exemplo, 3x2, é difícil você dar esse placar, 3x2. Porque 5 gols no jogo, assim, dentro do jogo a coisa acontece, né? 6x1 São É Paulo. difícil. Então, a goleada é muito difícil você falar antes do jogo. Dentro do jogo ela acontece. Sim. Como foi aquele jogo do time reserva do Corinthians contra o São Paulo em 2015. Foi 5. Que foi 6x1, 6x1. 3 gols do Romero, mais assistência e tudo mais. 1x0 Corinthians esse jogo aí. O resultado possível. Assim, os dois times não estão bem. Então, qualquer resultado, 1x0 pro Corinthians, 1x0 pro São Paulo, 0x0, são resultados possíveis. Eu vou pro Corinthians, né, por essa mística aí do São Paulo nunca ter vencido lá, e o Corinthians está precisando desesperadamente. O São Paulo não vai sair dali, quarto, quinto, terceiro no máximo, A mãe não vai do sair Douglas dali. ficou brava comigo. Eu tô cravando o empate, porque eu considero que o São Paulo tá um degrauzinho acima do Corinthians tecnicamente. Mas como vai jogar fora de casa, e o fator casa é importantíssimo, né? Na arena o Corinthians cresce, eu acho que eles vão ficar ali no 0x0 por esse motivo. Olha, e a briga mais feia não vai ser nem dentro de campo, viu? Vai ser fora dele. No banco de reserva. Jair Ventura contra Diego Vixe, Aguirre. Os dois lutando, quem é pior? Quem é pior treinador? Fica Jair. Qual é o próximo palpite? Muito bem, o próximo aí é Atlético Mineiro e Palmeiras, né? Rumo ao título aí, o Palmeiras, depois de 2 eliminações, Copa do Brasil e Libertadores, a torcida magoada com isso, mas agora tem um brasileiro. O Palmeiras na ascendente e o Atlético na descendente, né? É o jogo propício pro Palmeiras perder. E aí, ó. Não, agora não é hora. Propício. Agora também não é hora de perder, não. propício. Pelo amor de O Deus. Palmeiras gosta dessas artes. Não, mas agora não Assim, é o hora. Palmeiras tem 3 desfalques, e entre eles o melhor jogador do time, na minha opinião, que é o Dudu. Então o Palmeiras vai sem Dudu e seus laterais. Mas é um jogo, se o Palmeiras encaixar, o Palmeiras consegue uma vitória. Eu vou num palpite aqui, que o goleiro vai ter que fechar e o Palmeiras vai ter que achar. Então eu vou de 1x0 Palmeiras. Só fazer aqui uma parte aqui. Dona Marlene Domingos, ó. Quem ganha de vocês é o Corinthians, hein? Vai. Gugu é louco, dona Marlene. Gugu é louco. É louco. 6x1, realmente. Foi esse jogo que eu tô falando, que foi o último jogo de 2015, né? E o Cássio pegou até pênalti naquele jogo. Foi um jogo acontece, de festa, na verdade. acontece a cada- Mas ninguém acreditava numa vitória daquela. Verdade. Aconteceu. E realmente é difícil, né, esses placares, né? Desculpa te cortar, Hugo. Não, Manda tranquilo. bala aí, aquele placarzinho. Placar aí entre Atlético e Aquele Palmeiras. Placarzinho imprevisível, né? Não, sem clubismo, né? Sem clubismo. Pra variar, né? Eu tenho certeza que ele vai passar aqui um placar imprevisível. Não, ele que costuma dar várias goleadas contra Palmeiras, agora vamos ver, né? Eu acredito um placar imprevisível aqui, ó. Hoje, tô olhando bem pra ele aqui. Acho que vai ver alguma coisa. 4x4. 2 gols contra do Lucas Lima e 2 gols contra do Felipe Melo. Vai pousar um disco voador no campo também? Finalmente Não, o só isso aí. empate. 4x4. Não posso torcer pro Pô, o Felipe Melo tá ficando sem contrato em final do ano, hein? Santos vai atrás? Jamais. Hã? Ah, o Cuca tá lá, Jamais. né? Não, é impossível, não. O Cuca não vai O deixar. Felipe Melo poderia ser contratado pela CBF pra apitar jogo. Que como gosta de um apito. Para da resenha. Foi pro UFC, né, Gugu? E tu, Everton? O que manda?
Palmeiras está, como eu falei, na ascendente, né? Motivado no Campeonato Brasileiro, invicto, vai querer sustentar isso até o final do turno, para fazer a melhor campanha da história no segundo turno. Eu cravo aí 2-1 pro Palmeiras. A derrota. Você acha que nós podemos imaginar um outro cenário? Vamos imaginar que o jogo de sábado o Santos tivesse ganho da equipe do Palmeiras. O Palmeiras estaria aí a 2 pontos do Inter e a 3 do Flamengo. Você acha que a postura do Palmeiras para esse jogo contra o Atlético iria mudar? Será que eles iriam tão motivados assim, como você disse? Então, Douglas, na minha opinião, Palmeiras com o Felipão, ele não vai sair do trilho, sabe? O Felipão, essa é a hora do Felipão, né? A hora da decisão é a hora que entra a experiência do Felipão. Ele consegue colocar a cabeça do jogador no lugar. O que ele fez, né? No jogo contra o Santos. Só não entrou contra o Boca, né? Todo mundo cravando que o Santos conseguiria sair com a vitória. Todo mundo cravando. Inclusive deram um placar em uma rádio 3-2 para o Santos, né? Então todo mundo acreditando nisso por conta do psicológico dos jogadores. E aí você vê, nos surpreendeu o futebol do primeiro tempo, especialmente. Palmeiras em cima. Então o Felipão ele tem uma influência muito grande no psicológico dos jogadores. Agora, se nós tivéssemos, por exemplo, outro técnico, o Roger, por exemplo, realmente, nesse contexto que você falou, o Palmeiras teria dificuldade. Mas com o Felipão não acredito que o Palmeiras vá oscilar, não. Vai continuar na mesma pegada e vai ser difícil tirar do Palmeiras esse título. Muito bem, o meu palpite para esse jogo aí, pro Campeonato Brasileiro ficar um pouco mais bacana no seu final, Atlético Mineiro 2, Palmeiras 1. Vai ficar animado lá na parte de cima, né? Mas na parte de baixo aqui no G6... Vai ficar animado também que o Santos vai jogar já sabendo desse resultado e Santos e Chape será um grande jogo. A Chape tentando sair lá de baixo e o Santos tentando mais uma vez ali se aproximar do Atlético Mineiro. Então, beleza, né? Já demos nossos palpites. O Alan foi 1x0 Palmeiras, Gugu 4x4. 1x0 Palmeiras. 1x0 Palmeiras. Você falou que o Palmeiras ia se enrolar, eu pensei que você tinha falado. É um jogo propício pra isso. Mas devido à fase, eu vou de 1x0 Palmeiras ali com o Weverton fechando tudo, que o Weverton também é questionável. O Gugu falou 3x2 Palmeiras, é isso, Gugu? 4x4. 2 gols contra do Lucas Lima e 2 gols contra do Felipe Melo. Sem clubismo. O seu palpite mesmo? Qual foi? 2x1 pro Palmeiras. 2x1 Palmeiras. E o meu 2x1 Galo. Galo lá no Horto. Então só faltou Santos e Chape. Santos e Chapecoense aí no Pacaembu esse jogo. Começa falando? Pode começar com você. Comigo mesmo? Depois a gente finaliza aqui. Eu tô com medo desse jogo. O Santos vai ter alguns desfalques. Jogo no Pacaembu. Acho que foi um erro da diretoria, mais um. Nessa reta final de campeonato, o Santos deveria mandar todos os jogos na Vila Belmiro, que é onde tem conseguido fazer os grandes jogos, né? Que foram destacados aí nesse segundo turno. Mas eu acredito numa vitória apertada ali, 2x1. Uma vitória apertada, 2x1. Gugu. Pro Santos. Como eu aprendi a amar muito a Chapecoense depois do Santos, 1x0 pro Santos. Pelo respeito que eu tenho ao time da Chapecoense. Gol de quem? Vanderlei, pra poder fazer as pazes aí com o gol que ele sofreu. Gol de Vanderlei. Você tá de sacanagem, mano. Vanderlei não bate nem tiro de meta, louco. Sei lá. Sabe nem Sei lá. Tá de brincadeira com sono, ele tá com sono. No último minuto. Só se tiver 0x0, o Vanderlei vai pra área. 0x0, o Vanderlei vai lá. O Vanderlei vai pra área. De bicicleta. Só falta o Gugu falar que esse gol vai ser de uma rebatida dele. Eles dão risada. O atacante chutou e rebateu nele e entrou. Eles dão risada, mas vou fazer uma breve retrospectiva minha aqui. Eu falei que o São Paulo ia desabar no Brasileiro. Desabou. Nossa, mas você e todo mundo falou isso. Não, eu fui o primeiro. Depois foi a sequência. Então tá bom, vai. Eu vou falar uma coisinha logo em seguida. Então tá Falei bom. que o Corinthians ia desabar, também desabou. Falei que a final ia ser do futebol raiz e foi. Falei que o Tite convocou errado, que a seleção não ia em lugar nenhum. Batata. Só deu eu aqui.
Tanto é que você anda ganhando bastante Ô, Antônio aposta. Cláudio. Ele, Galera. ele falou de Ó, 4 palpites. aposta, Gugu. Budweiser, Olha lá. Coca-Cola, ó. Não, mais uma, né? Mais uma, Olha né? lá. Aí, pai, vai tomar uma Bud aí final de semana. Ele falou de 4 palpites que ele acertou, né? Eu contei aqui. Ele falou 4 que ele acertou. Mas você deu 100 palpites, pô. Errou 96. Não. Você que tá mal de palpite aí. ó. 10% de acerto. Ah, cara. Antônio Cláudio, ele não tomou o remedinho dele. Segundo a Adriano Cardoso. Corta o microfone do Fica Gugu quieto aí. aí, então, Vai, Alan, o que você vê desse jogo? O que você vê desse jogo aí? Já a gente lê aqui também. O que você vê desse jogo? Como que o Santos chega pra segunda-feira? E já de quebra, já dá o seu palpite pra esse jogo. Ó, pra mim vai ser um jogo aí que... Um jogo triste, né? Pô, ver a Chapecoense nesse momento, né? Não queria não. Infelizmente, aí, depois de toda a tragédia que aconteceu em 2016 com a Chape, até que ela conseguiu se manter ano passado, mas esse ano eu não sei se vai conseguir não. 3 trocas de E técnico, vou falar, time muito abaixo. tem um detalhe. O quê? Chapecoense pode ser considerada grande. Que ela nunca foi rebaixada. Se for, é a primeira vez. Primeira vez, verdade. Teve 4 acessos seguidos, né? Recente. E a gente fica triste, né? Por Sim. ver que, assim, claro que tem as derrotas, mas a gente sabe que o motivo das derrotas é toda a base ter partido naquela tragédia Se lá. cogitou na época, né? Da Chape ficar 2 anos sem cair. Rebaixar, né? Pra poder A conseguir imunidade, se reerguer, né? E Mas o infelizmente futebol o futebol brasileiro em si, né? Não, alguns clubes resolveram não abrir mão, falando que não teria nada a ver isso e blá blá blá. Ou seja, Mas preferiram os isso vai interesses muito próprios, né? de alguns muita dirigentes, coisa. viu? Isso vai muito de Então, alguns dirigentes. patrocinador, É os que dirigente, comandam. muita coisa Porque que a envolve. Chape, com aquela galera lá, que tava certinho, montadinho lá, Nunca com, ia com tão o cedo. presidente, ia ser campeão da vice-presidente. Sul-Americana, ia chegar... E aí troca tudo, entendeu? Aí vem outras pessoas, você já não sabe como O Rui que... Costa já saiu, já é dirigente lá no Internacional. Os atletas mudou completamente Então, assim, é difícil. Eu vou falar Santos 2-0 com um aperto, porque a gente tá tendo um final de campeonato aí. Eu acompanho muito, eu acompanho o Rafael Rezende, né, que é um dos sobreviventes. Tive até a chance de conhecer ele pessoalmente na Vila Belmiro, numa transmissão da Viva Esportes. E eu vejo ele sempre posta, né, no Instagram, quando ele chega. E, meu, é lamentável você ver as últimas publicações dele no Instagram. Alguém que ama tanto, alguém que sobreviveu àquela tragédia, mas que, na minha opinião, vai ser inevitável cair. E é triste, né? Mas parte. Santos Eu acho que 2-0. vai ser Mas, um mas dia. às vezes, né? Às vezes você dá um passo atrás pra poder dar 3 adiante, né? É. Palmeiras foi rebaixado Destino, recentemente, né, mano? Destino. 2 vezes, se recuperou, hoje tá bem. Corinthians também foi rebaixado. Quando voltou com tudo. Eu falo Você mais tem um pela exemplo, situação. o próprio Internacional, né? O Inter. Voltou ano Ó, passado resultado. e tá disputando pelo título. É Assim, só triste também, pela É que a Chape situação, não tem a né? mesma estrutura. Né? A Chape virou um time ali, um amuleto de todos os torcedores. Acredito que todos nós vamos ficar tristes, né? Com certeza. Se a Chape vier Por isso a que eu cair, falo, né? pra mim, Santos 2-0 com aperto de ver que a Chape cada vez mais tá indo. Eu posso mudar o palpite? Você falou 1-0 pro Santos? É. Gol de Vanderlei? E aí? Vou mudar. 1-0 pra Chape, porque o Alan tocou meu coração. Ah, Não vou torcer pro Santos. que é isso? Não, Rapaz, Filma, olha vem, só. não vou. Filma. Que é isso? Filma, Não filma, vou, filma, Alan. filma. Meu O Alan tocou meu Deus. coração. Chega aí, Fábio, filma. Eu vou voltar. Primeiro palpite. O meu Peraí. resultado. Você vai falar de novo pro Fábio? Vai. Vou aqui ao Fábio, vivo coloca aqui. aí, coloca aí. Você Peraí, tá abrindo mão, então. Você tá abrindo Estou mão de uma abrindo vitória mão. e uma possível classificação do Santos pra Sim, Libertadores de sim, América. sim. Pra Chapecoense não cair pra segunda divisão. Correto. Daqui a Hoje, pouco Vamos eu lá. prefiro Qual é o palpite do vou Gugu? arriscar a classificação do Santos na Libertadores e o Santos não vencer a Chape e a Chape conseguir vencer o Santos para fugir da zona de rebaixamento do que ver a Chapecoense cair. Eu vou sair Eu do não programa. quero a Chapecoense Olha, cair porque eu vou olha, ficar triste. Momento, Tenho certeza que eu vou momento sair. ímpar aqui no nosso Momento. canal. Tenho Eu certeza. prefiro 1000 vezes a Chape na primeira divisão do que o Santos disputando uma Libertadoresinha por aí. Eu tenho certeza que eu vou sair do isso, hein? programa Esse aqui. vídeo aí vai eu vou sair. ver- eu vou ver o poste mijando no cachorro, viu? Não, é porque a Chape eu Tá peguei com um febre, carinho meu muito querido? Tá com grande. febre, meu querido? Eu não consigo torcer contra a Chapecoense. É, Por mais que eu seja apaixonado pelo Santos. Seu palpite, Alan, 2-0, né? 2-0 Santos.
Muda o meu pra 1x0 Beleza. Chapecoense. Ó, pra não ficar ruim, então muda o palpite do Palmeiras e Atlético, pô. Quem vai fazer o gol da Chape? Vai ser o Vanderlei também ou não? Ele vai tomar um frango. Ué, 2 frangos do Vanderlei. por que ficou sem resposta? É um frango do Vanderlei. Vitor Ferraz contra. Nossa. Vitor Ferraz Tem que filmar essas coisas. Que Vitor Ferraz coisa, hein? contra. Não, Vitor Se um Ferraz desses contra. caras vir aqui nessa Meu não, vou te falar um negócio. É realmente absurdo esse palpite dele. Ele falou que o Vitor Ferraz vai contribuir. Vitor Ferraz está suspenso, Gugu. Desculpa, vai ser um golzinho lá, chorando. Dodô contra. Chapecoense. Não importa, o importante é a Chapecoense fugir da zona de rebaixamento. Até mesmo porque nós vamos pegar esse tal de galinha aí, essa galinha morta aí aqui, nós damos esculacho e nós passar eles. Pronto. Meu Deus. É. Ó, o Antônio Cláudio tá falando aqui, ó. Realmente ele não tomou o remédio dele hoje, hein? Ó, eu vou mais na razão, não no coração, né? Na emoção, vamos dizer assim, né? 3x0 Santos, fácil. Santos tem caixa pra 3x0 aí na Chape. Realmente, Alan, essa é a realidade. O Santos tá anos-luz na frente aí da Chape. Infelizmente, que eu adoro demais a Chape. Inclusive, eu fiz o jogo entre Palmeiras e Chapecoense, aquele último jogo lá, dos jogadores, na zona mista lá, todo mundo conversando, dando risada, mesmo tendo perdido o jogo, os jogadores lá, numa festa tremenda. Eu vi esses jogadores pela última vez lá, e logo na segunda-feira já aconteceu a tragédia, né? Então, infelizmente, mas com a razão, Santos 3, Chapecoense 0. Beleza? Alan Ribeiro, tem os últimos abraços aí, últimas mensagens pra gente encerrar o nosso programa, né? Isso, agradecer a todos hoje que participaram, especial o Antônio Cláudio, o Rodrigo Fiore, Gabriel Vieira, Marco Aurélio Ribeiro, meu tio, proprietário aqui da Marco Aurélio Imóveis, na live agora. Obrigado a todos, né, que participaram, Dona Marlene Domingos também aqui. Muito obrigado pela participação. Sigam as nossas redes sociais, Bate-Bola Mil Grau no Facebook, curta lá, compartilhem as nossas publicações. Instagram, Bate-Bola Mil Grau com 2U no final. Lá no YouTube, Bate-Bola Mil Grau. Até sexta-feira a nossa live de hoje na íntegra lá no nosso canal também, para você assistir quantas vezes desejar. Então siga aí e semana que vem teremos mais um Bate-Bola Mil Grau com um convidado especial, Douglas. Muito bem. Mãe, não dá bola pro Gugu não, tá? Não dá moral pra ele não. Não dá moral, porque senão... Ela já tá brigando com Ó, ele. se liga. Beijão, Dona Ó, Marlene. Vocês é o Ó, Corinthians. meu tio Marco Aurélio Ribeiro falou assim: Gugu 20x0 pro Santos. Ô tio, deixa eu te falar uma coisa. Falou hoje Chapecoense 1x0 pro Santos, porque não quer que a Chape caia. E ó, aqui ó, Budweiser, papai vai tomar Budweiser, 2 Budweiser e vai uma Coca-Cola lá pra casa da minha namorada hoje, porque eu não bebo Coca-Cola. Mas esse cara aqui paga toda semana uma, então a galera ela vai tomar uma coquinha. O mais engraçado é que ele Bora, fez só uma te retrospectiva aqui dos acertos dele. Por que ele não fez uma retrospectiva das apostas que ele perdeu Ó, aqui? Tu não pode falar nada não, que tu nem pagou a aposta Tá me aí. dando uma boa ideia. Vou começar a apostar com ele também. Vou a cerveja que eu tenho aqui, ó. Tá Eu fácil. gosto Primeiro pago o Quem dobro. quiser, quem quiser, arroba Alan Ribeiro lá no Instagram. Tem no mínimo 5 fotos que eu ganhei dele e eu vou publicar outra hoje Mas aqui, que ó. ele perdeu, ele não Coca, fala. cerveja. Na Perdi verdade, uma, na duas. verdade, eu vou ser mais esperto. Eu vou ser empresário do Alan nos palpites aí nas apostas. Agradecendo a presença de todos aí na nossa live. Do Fábio. A paciência também. O Fábio, que é o nosso assistente aqui, ó. Fica ligado aí, Fábio, nesses palpites aí, nesses vídeos aí, que vai bombar depois nas redes sociais. Pô, o Fábio podia aparecer aqui. né? Agradecendo. O que você acha? O Fábio. Pode O que ser, você acha? hein? Chega aí, Fábio. Vem Senta com aqui, nós ó. aqui, Senta Fábio. aqui, Fábio. Aparece aqui, ó. Chega mais aí, Senta então. aqui, ó. Aparece aqui uma Vem com vez, nós né? aqui. A gente fala tanto dele. Senta aí, ó. Isso aí. E ele, Esse menino prodígio Ele é o aí, ó. Fábio. o aqui, nosso ó. programa passado teve um estagiário que publicou aí 7 Nossa comentários. Senhora. Foi Quem foi? demais. Quem foi? Quem foi? Bem, Você viu, Everton? Será que foi? Assisti o programa. Bate-bola Mil Grau na live lá, 7x1 Palmeiras. Quem é palmeirense aí? Praticamente. Ah, moleque. Estagiário tá tirando. Nada de parcialidade nisso aí. Sem né? clubismo. Eu já Agradecendo também o nosso patrocinador aqui, né, Alan? A A Visual Envidraçamento. Visual em Sempre engraçamento, sempre junto aqui. com a gente. Parceirão nosso aqui, ó, apoiando o nosso projeto. Hoje eu tive a grata felicidade de regressar à empresa.
saí de portas abertas, estou retornando de portas abertas. E também o parceirão nosso aí desde o começo do projeto, que nos apoia, a Visual, 18 anos de tradição no mercado aqui em Praia Grande. No nosso Instagram, no nosso Facebook, tem todas as informações, loja física. Passa um orçamento sem compromisso com eles. Show de bola, hein? Eu só fazer uma revelação que eu nunca fiz. A minha casa, o meu escritório, Visual Box. Verdade, tudo. Já Olha. a segunda casa, o escritório, os amigos, tudo o Everton indica porque sabe da qualidade da Show Visual. de bola. Tá, o Walter tá me devendo um cafezinho, hein, Walter? Olha o jabazão que eu tô fazendo aí, hein? Eu vou indicar uma adega pra ele pagar o Douglas também. Ô, Gugu! A adega da 15, hein? Tem a adega da 15, pô! Quem tá perdendo? Cadê o Luizão? Ô, Luizão! Olha aí o seu cliente, ó. eu não paga, mano! Quem tá perdendo a aposta aqui é o Gugu, pô. Ô, Luizão! moleque! Ô, Luizão, o Everton perdeu meia dúzia de cervejas aí, meia dúzia de... Eu tinha postado 3, né? Aí no programa anterior. A adega da 15. Aumentou pra 12. Voltou pra 6. Tá bom. o certo é Vamos meia no dúzia. seis. Não, o certo é Vamos meia no dúzia. seis. Adega da Uma 15, caixa de patrocina o Everton que perdeu a cerveja e não quer pagar. Dá essa Não. força aí. Olha, Tá faço tirando questão- aqui, ó. Inclusive. Budweiser. Olha, eu Ele faço cobrou o questão- café da Visual e não paga a Eu cerveja. faço questão, inclusive, de pagar essa meia dúzia. Valeu, lá no Gugu. Luizão. Bem lembrado. Lá no Luizão, na bodega tá da 15. tirando. Bodega da 15. Eu faço uma questão, inclusive, de prestigiar o nosso amigo Luizão. Meia dúzia lá no Luizão, hein? Demorou então, hein? Vou esperar, hein? Tá E a fechado. feijuga, que a gente tem que comer lá. tem a É feijuga verdade, tem a feijoada, hein? Ah, tô com Vocês não fome. sabem que vocês estão perdendo, hein? Não, nós Vamos temos que ir lá marcar comer essa logo lá, feijoada. Ó, então vamos lá, que dia que a gente vai lá? Sábado. meu. É o sábado, né? Sábado eu vou trabalhar, Então pô. vamos no É, próximo tem sábado. outro sábado. Tem Corinthians e São Paulo, outro sábado. sábado. O então. dia bom lá Sexta? é sábado. Então, a feijoada é no sábado, né? Sexta, ninguém Quarta, pode? Quarta e sábado, ele pode ir numa quarta também. Quarta e sábado. No sábado é legal É, porque tem quarta e música ao vivo lá. Pode ser numa quarta também, amanhã. Pode ser, pode Amanhã. O importante é pagar. Importante Vamos ver se amanhã a gente vai então, porque não tem rodada, o não Gugu tem, devia Vamos pagou. ver, é. O Gugu devia pagou. Não, Santista. não tem rodada do Brasileirão. Amanhã é um bom dia, hein? Vamos combinar fazer- isso aí. Vamos fazer justiça aqui. Eu já disse anteriormente que é só o nosso amigo Douglas aqui indicar. Vamos. Ô, Vamos lá. Antônio Cláudio, sua caneca ainda não foi entregue porque teve um problema com a transportadora das canecas de porcelana. Tá muito tem até fila até pra isso, parceiro da Lumiartes até falou comigo hoje que ele está há exatos 23 dias sem atender os clientes dele porque não chegou pela transportadora. Mas assim que tiver na mão, vamos te entregar na hora sua caneca do Corinthians e a camiseta também que já tá prontinha lá pra Rosemary que ganhou. Pode ficar tranquilo que não se esqueceu. Qual cidade? Aqui de Praia Grande. Aqui de Praia Grande? Parceirão do Gugu. Legal. Não, corintiano chato. Tamo Ele juntos. falou que o Estudou Gugu com o quebrou Sérgio, a o pai do Alan aí. Aí, ó, viu? Aqui é tudo família aqui em Tamo em Praia casa. Grande. Tamo em casa. Ô, mas pera aí Show de então, bola. né? Tem que o Fábio, já que o Fábio tá aqui então dá os seus palpites aí pros jogos também, né, Fábio? Sem clubismo. Já fala aí, ó, de Corinthians e São Paulo, de Santos e Chape e de Atlético Mineiro e Palmeiras. Corinthians E São E São Paulo. São Paulo. 2-0 Corinthians. Vai jogar muito, eu Eu acho. nunca vi palmeirense torcendo pra São Curitiba. Paulo. Respeita. Eu nunca Não, vi meu Santista Deus. torcer Chape. contra, pô. O Chape vai ganhar de uns 4-0. Pode ser, Cima do será bem-vindo. Será bem-vindo. E o- Atlético e Palmeiras, uns 9-2 Palmeiras. Fácil. Olha o pupilo do Gugu. Tá fazendo escola. Pupilo do Gugu, cara. Eita, nós, hein, Lanche? Peraí, é o Gugu e o Gogó aí? 9-2 Palmeiras são embaçados, hein, Lanche? Finalizando com esse barulho aí, ó, 9-2. Valeu, Everton Albuquerque, o Gugu, também Praia o Alan Grande Mil Ribeiro Grau, melhor e a página Praia do Grande Mil litoral. Grau. Fala aí, Gugu. Praia Grande Mil Grau. A melhor página do litoral. Valeu, galera. Até a Valeu. próxima.